Boa noite, igreja. Nós estamos com um tablado novo aqui, a gente tem que se acertar com os fios aí. O pastor está pregando na igreja do pastor Germano, foi convidado. Não lembro que igreja que é do Germano, né? Batista Boas Novas. Ele está lá pregando hoje a convite. Eu tinha um convite há algum tempo. E me responsabilizou de trazer a palavra. Misericórdia. Vamos abrir nossa Bíblia do Evangelho de Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao 6. Amém? Então vamos lá. De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. Estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza de seu coração, disse o homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se, os fariseus conspiravam logo com os herodianos contra ele e como lhe tirariam a vida. Vou pedir para você também ir para Marcos, Evangelho de Mateus, capítulo 12. Evangelho de Mateus, capítulo 12. A partir do versículo 9, é a mesma historinha. Nós só vamos ver um detalhe aqui. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma mão ressequida. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Esse é o detalhe só que eu quero marcar em Mateus. Nós vemos aqui uma situação em que Jesus confronta mais uma vez os líderes judeus na época no ponto mais nevrálgico deles, que é o legalismo. Ponto mais sensível, a questão da guarda do sábado. De forma geral, o judeu acreditava que a guarda do sábado distinguia ele das outras nações. Então ele tinha isso como um ponto muito importante nos seus preceitos. Mas de onde vem essa questão do sábado? Êxodo, capítulo 34, versículo 21, quando Deus está dando ali os mandamentos, dando as regras, ele diz assim: 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. Isso tem uma certa analogia lá em Gênesis 2:2, quando diz que quando Deus terminou tudo de fazer, toda a criação no 7º dia, Deus descansou da sua obra. Deus descansou do seu trabalho. E aí nós vemos também em Gênesis 2:15 que Deus fez o homem e colocou o homem no jardim do Éden para viver tranquilão, sossegado? Não, a Bíblia diz que colocou o homem no jardim do Éden para o lavrar e cuidar. O homem tinha a responsabilidade de cuidar do jardim do Éden. Deus deu trabalho. Então, se você algum dia disse assim: se eu pego o cabra que inventou o trabalho, foi Deus que inventou. Vou te dar uma notícia triste, tá? Foi Deus que inventou o trabalho e deu a responsabilidade para a gente trabalhar. Essa questão da folga, do descanso, é algo tão importante que se tornou legislação corrente. No mundo, é uma legislação corrente.
O trabalhador tem um período de descanso, trabalha na semana e descansa. No Brasil nós trabalhamos 44 horas, alguns 40. A França me parece que é 35, é uma das legislações mais tranquilas que tem, você trabalha 35 horas por semana, mas basicamente se tornou uma legislação. O homem precisa, nós precisamos descansar depois de um período de trabalho. Mas o problema aqui não é o descanso, não é o sábado propriamente dito. O problema que Jesus enfrenta aqui, o que ele vê como problema, é um negócio chamado halakha. Halakha, não sei se é bem essa a pronúncia, é um conjunto de leis e mandamentos, e os mandamentos rabínicos e talmúdicos e tradições dos judeus. E aí a gente vê que não é só a lei, porque a lei tinha dúvidas e interpretações, consultava-se os rabinos faziam a interpretação e criavam ali um dogma. Bom, tem que ser assim. E nesse halakha, eu acho que é assim, existia uma lista muito grande de tudo que era proibido fazer no sábado. Todo tipo de atividade que era proibido. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro, não pode, não pode, não pode. Basicamente, você só podia fazer alguma coisa se a tua vida estivesse em risco ou a vida de alguma outra pessoa estivesse em risco. Aqui na situação, o que os fariseus estavam olhando é o seguinte: Jesus ia curar no sábado, se ele iria exercer a medicina no sábado, como profissão, como trabalho. Ele vai fazer ali uma massagem, passar um remédio, fazer uma unção ali para curar o sujeito ou não? Essa é a questão. A Bíblia nos fala que tinha um homem com a mão ressequida. Essa condição descreve uma pessoa que poderia ter ou uma doença congênita, problema de nascença, ou que tinha uma doença que atrofiou a mão de alguma forma, ou que mesmo sofreu um acidente e machucou a sua mão. O testemunho de Jerônimo, um dos pais da igreja antiga, diz que no Evangelho dos Hebreus, que é um livro apócrifo, por isso não está na Bíblia, escreve que esse homem era um pedreiro que sofreu um acidente, e como ele sofreu um acidente, ele não podia trabalhar e vivia numa vida de miserável, de mendigo. Não pode trabalhar, não tem dinheiro, não come, se tornou um mendigo. Havia sobre esse homem um outro agravante. Era comum na época o entendimento de a causa primária, se não toda a causa do sofrimento, era o pecado. Você está sofrendo porque você pecou. Você cometeu o pecado, por isso que você sofre. E além disso tudo, quer dizer, além do sofrimento, estava machucado, não podia trabalhar, tinha que mendigar. Ele ainda vivia atormentado, pensando: mas o que eu pequei? Onde que eu pequei? Como é que eu faço para Deus me perdoar? Desistir os rituais, os sacrifícios? Como é que eu faço para resolver esse problema e Deus me perdoar e eu poder ser curado? Esse homem era um pária social. É interessante que numa outra situação, que não fosse essa em que Jesus estava na sinagoga, provavelmente esse homem não seria permitido ficar na sinagoga. Está sofrendo, é um pecador, é impuro. Se ele fica aqui comigo, ele vai me contaminar. Muito provavelmente os doutores da lei não deixariam ele permanecer na sinagoga. Vamos pensar em alguém entrando aqui numa situação miserável. Às vezes os diáconos aqui vão falar: dá licença, está incomodando, vai assustar as pessoas. Poderia acontecer isso. Em alguns lugares acontece. Então a gente vê que nessa situação, nesse quadro, nessa cena, provavelmente os doutores da lei viram aquilo. Esse homem viu que Jesus foi na sinagoga, foi atrás da cura, devem ter visto ele entrando e falou: não, vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer. O que esse rabino vai, o que Jesus, que esse cara vai fazer. Viram que ele tinha uma mão machucada. Bom, vamos ver se ele vai exercer a medicina, se ele vai violar a lei. Porque se ele exercer a medicina, ele é médico, ele vai trabalhar. Ele está violando a lei. Só que aí o que acontece? Jesus chama esse homem ao centro e fala: vem cá. E ele muda o foco da questão.
deixa de ser uma questão legal, a lei permite, ela não permite, ele coloca um foco de uma questão moral em cima disso. É permitido fazer o bem ou fazer o mal no sábado? É permitido tirar a vida ou dar a vida? A questão não é mais legal. E aí nós vamos ver lá em Amós, capítulo 5, Amós 5, 14 e 15, diz assim: buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis: aborrecei o mal e amai o bem. E estabelecerei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Buscai o bem e não o mal. E Tiago capítulo 4, versículo 17 diz: aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, peca, comete pecado. Amós era conhecido, Tiago ainda não tinha escrito, mas Amós era conhecido. E aí Jesus coloca essa questão que vira uma questão moral. E agora? Só que o que acontece? Simplesmente ninguém fala nada, se cala. A questão principal aqui é que a lei não pode estar acima das necessidades humanas. O legalismo chegou ao ponto de que era mais importante você preservar a lei do que você cuidar das pessoas. A lei deve libertar e não escravizar. Não deve oprimir ou impedir o amor e a misericórdia, que era o que estava acontecendo. E aí nós temos um outro problema, que é a estrutura religiosa. Ela não pode excluir ou discriminar. Precisa trazer alívio ao oprimido. E ali naquela situação, a estrutura religiosa estava oprimindo mais ainda. A estrutura social também causava opressão. Elas muitas vezes roubam a dignidade, classificando as pessoas a partir do que elas têm. Valoriza mais o doutor e o PhD do que o operário. Então nós precisamos avaliar isso. O que Jesus nos traz, ele traz a discussão, ele abandona essa discussão de legalidade, e ele traz que o sábado e a religião deveria unir as pessoas, servindo para promoção e inclusão. O que estava acontecendo ali é justamente o contrário. Estava se usando o sábado e a lei para discriminar, para excluir, para deixar de fazer o bem para as pessoas. Se você não faz o bem, você está sendo omisso. Se você é omisso perante uma situação de crime ou de ilegalidade, você também é culpado. Se você está vendo um crime ser cometido e é omisso, você é o quê? Cúmplice. Certo? Nossa causídica. Você é cúmplice. E aí vem essa questão. Proclamar e promover o bem e a vida em um contexto de maldade e morte é nossa obrigação. Nós estamos em um contexto de maldade e morte aqui. E nós estamos hoje, como nós estamos hoje? Nós temos esse contexto também muitas vezes no nosso dia a dia, na nossa sociedade. Contexto de maldade e um contexto de morte. A lei deveria servir para defender o bem e a vida, para defender os fracos. A ideia de punir o criminoso é poupar a sociedade de uma pessoa que comete crimes. Um assassino, um ladrão, alguém que rouba. A ideia é, a lei vai proteger a sociedade, vai proteger aqueles que trabalham de forma honesta, aqueles que estão cuidando das suas famílias, contra alguém que é um criminoso. Nesse contexto aqui, a lei estava servindo para excluir. E muitas vezes nós vemos na nossa realidade do dia a dia, algumas leis, alguns procedimentos, peraí, mas e quem trabalha honestamente, como é que fica? Nós estamos num período aí de contestações e de questionamentos
referente a autoridades, referente ao que as autoridades estão fazendo. E eu preciso ter essa reflexão e pensar e avaliar sobre isso. As leis estão sendo cumpridas? A população está sendo preservada? Os mais carentes estão sendo preservados? O silêncio dos escribas e dos fariseus revela sua maldade. O silêncio de quem não quer se comprometer, de quem não quer se posicionar. Conta uma história na política que havia um político gaúcho que dizia assim: aos amigos, as benesses da lei; aos inimigos, os rigores da lei. Muitas vezes é isso que nós vemos. Um rigor excessivo, um ladrão de galinha, e uma lei flexível em outras situações. Hoje nós estamos vendo um quadro de um grupo de pessoas, Ministério Público, Justiça Federal, Polícia Federal, sendo rigorosos com poderosos e causando questionamento. Esses poderosos e outros poderosos estão questionando validade, legalidade, se isso é possível, isso não é possível. É uma mudança de paradigma. Nós estamos vivendo um momento de mudança em que, pelo menos a impressão que vemos, eu como leigo na questão legal, é que está se procurando usar a lei em benefício maior da comunidade, daqueles que trabalham de forma honesta. Nessa situação que nós vemos, quando Jesus chama o homem ao centro e diz para ele: estenda a sua mão, ele está dizendo o seguinte: Deus não está alheio à sua dor. Você está com a mão ressequida, você está vivendo como um pária social, você não pode trabalhar, você não pode frequentar alguns lugares, um templo, porque você é considerado imundo. Você acha que isso é culpa de um pecado teu, você tem sofrido com isso. Deus não está alheio ao seu sofrimento. Segundo, Jesus disse: isto não é motivo para vergonha, nem discriminação. Terceiro, isto é motivo para exercer misericórdia. E aí nós vamos lá para Oséias 6,6, que diz, falando sobre o comportamento dos judeus: se entenderem que quer dizer misericórdia eu quero e não sacrifício. E Oséias, o profeta, trazendo a palavra de Deus, diz o seguinte: o teu sacrifício, as suas festas, isso para mim não vale nada. Na verdade, isso está me enojando, porque você faz isso sem mudar o seu coração. Você não muda o seu coração para mim. A sua oferta para mim não tem valor. Aqui agora há pouco foi falado sobre o dízimo. O dízimo é algo que tem que vir do coração, isso não é obrigação. Você tem que se sentir alegre em apresentar dízimo, em apresentar ofertas. Deus se alegra no teu coração. A Bíblia diz que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Qualquer leitor que olhar vai falar assim: mas Davi fez um monte de barbaridade, pisou na bola várias vezes, foi um péssimo pai, cometeu adultério, mandou matar um amigo, uma pessoa. A história de Betseba, o marido de Betseba, era um dos valentes de Davi. Era aqueles primeiros, quando tinha uma batalha, iam na frente e diziam para ele assim: nós vamos com você até as portas do inferno, onde for nós vamos. E ele mandou matar esse cara. Era um desses homens. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependia. Quando Natan jogou isso na cara dele, ele chorou profundamente. Ele se arrependeu, ele pediu perdão, pediu perdão para Deus. A questão é: como está o seu coração? E é isso que Jesus vem buscar. Deus permite que nós passemos por algumas situações e coloca algumas situações na nossa vida, diante da nossa vida, para exercitarmos misericórdia. E algumas dessas vezes, misericórdia, na verdade, confirmamos a dureza do nosso coração. Precisamos estar atentos para isso.
para ao invés de aproveitar a oportunidade para exercer a misericórdia que Deus está nos ensinando, nos mostrando, não confirmarmos mais ainda a dureza do nosso coração. É preciso estar atento. Quero fazer uma leitura de um trechinho do livro do pastor John Edwards. Ele tem um livreto, são 20 páginas, que se chama Sondando a Sua Consciência. Ele diz assim: o pecado sempre carrega um grau de obscuridade. Quanto mais ele prevalece, mais ele obscurece e ilude a mente. Ele nos cega para a realidade que está no nosso próprio coração. Assim, o problema não é, em absoluto, a falta de luz na verdade de Deus. A luz brilha suficientemente ao nosso redor, mas a falha está nos nossos olhos, então obscurecidos e cegos pela incapacidade mortal que resulta do pecado. Quanto mais uma pessoa anda no pecado, provavelmente mais a sua mente será obscurecida e cega. Assim é que o pecado assume o controle da pessoa. Portanto, quando ela não está consciente de seu pecado, fica extremamente difícil fazer enxergar o erro. Quanto mais uma pessoa raivosa sente ódio do seu vizinho, mais ela vai dizer que é justo ela sentir ódio do seu vizinho. Quando o teu coração diz assim: eu preciso disso, se eu preciso, isso não é pecado, eu tenho necessidade. E aí nós vamos para uma regra popular: farinha pouca, meu pirão primeiro. Isso não é errado. Como assim não é errado? Como que não é errado? No meu tempo de ginásio, já faz algum tempo, tá, gente? Existia uma regrazinha que era assim: o direito de um termina quando começa o direito do outro. O direito de um termina quando começa o direito do outro. É um negócio que a gente nunca entendia, né? Porque é totalmente subjetivo. Só que quando isso era repetido muitas vezes, te alertava a sua mente para criar um limite. Peraí, será que eu não estou invadindo? Será que eu não estou... Hoje as pessoas só gritam: é meu direito, não, eu quero, é meu direito. Farinha pouco, meu pirão primeiro, eu tenho direito primeiro. Isso também é legalismo. Isso também é legalismo. O legalismo não está só em você ficar brigando e defendendo a questão legal, estritamente legal, da legislação. Deveríamos criar o hábito da autocrítica. Esse é um negócio muito sério, gente. Você teria que criar a autocrítica é você fazer uma autoavaliação. Só que a gente devia fazer isso com frequência. Será que eu estou agindo certo? O que eu tenho feito? Meu comportamento está adequado? Eu não estou criando justificativas para o meu comportamento errado? Não, a pessoa é pior do que eu, então eu estou agindo assim porque aquela pessoa é muito ruim. Ah, não, mas aquela pessoa é intransigente, então eu tenho que agir dessa forma. Eu preciso me preservar. Lembra do que Jonathan Edwards disse? Quanto mais você acha que precisa fazer assim, você acha justificativa, o pecado começa a te cegar, você acha que está certo e você continua piorando. Você cai numa corrente ali. Aceitar dogmas e padrões sociais excludentes também é ser legalista, que você começa a se justificar, criar justificativa para isso. Era isso que os escribas e fariseus faziam. Justificativas que não estavam na lei. A lei de Deus é para preservar a vida, para cuidar da vida. Quando ele diz assim: para no sábado, naquela época não existia lei trabalhista, gente. Descansa, as pessoas precisam descansar, o homem precisa descansar. Ano sabático da lavoura
Não existia rotação de cultura, não existia esses produtos químicos que você põe na lavoura para a terra continuar forte. Deus dizia o seguinte: com 7 anos você para e não planta nada, deixa a terra descansar. Hoje nós temos rotação de cultura, você faz correção de solo, tem todo um processo químico que você trabalha para manter a produtividade do solo. Naquela época não tinha. A lei é para trazer vida, é para preservar as pessoas e trazer vida. Mas a gente consegue transformar isso em palavras de morte, que você começa a criar fórmulas, criar dogmas, criar limites. Não é assim, tem que ser assado. Se não for assim, se não for assado, não está certo, está contra a lei. É o mais clássico, né, entre nós evangélicos, né? Batizar a imersão com água sobre a cabeça, com água espalhada, e começa a discussão que, gente, o que isso acrescenta? É bom saber? É bom saber. Você tem a sua fé, você acredita que assim está bom? Amém por isso. Mas isso vai acrescentar para você? Isso vai acrescentar para o reino de Deus? Eu me tornar um legalista? Eu não estou de terno aqui no púlpito, gente. Olha só aqui. Para alguns lugares isso é um pecado extremamente grave. É falta de respeito. O respeito está onde? Está no terno? Ou está no que eu estou dizendo? A reverência da palavra de Deus, na adoração, no meio do louvor. Onde que está o respeito? Nós precisamos estar atentos para isso. E nós precisamos estar atentos porque muitas vezes, por mais descolada que eu seja, mesmo que eu tenha as minhas tatuagens, o meu piercing, ser um cara descolado, eu posso começar a criar regrinhas de comportamento. Não, porque se o sujeito não for assim, não for assado, se não for parecido comigo, não é um cara legal. Eu estou me tornando legalista também, porque eu estou criando uma regrinha e estou impondo essa regrinha para as pessoas. É um cuidado que eu tenho que ter. Assim como aquele que diz que eu tenho que ir de terno e gravata no culto, se eu disser que o cara tem que ser como eu também estou criando regras, também estou sendo legalista nisso. Nós temos que exercitar a autocrítica. Vamos fazer uma última leitura, que está no Evangelho de João, capítulo 9, versículos de 1 a 4. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado com essa questão de causa e efeito. O jeito que pecou, ele vai sofrer. Nem sempre isso acontece. Isso não quer dizer que você vai pecar e vai ficar também imune. É uma questão de ação e reação. Se você der um murro na parede, vai doer a tua mão, tá? Isso é certeza. Mas nós vivemos o período da graça, da misericórdia. Existe um negócio chamado teologia da prosperidade, que diz que você não tem uma vida próspera, sem dor de cabeça, sem resfriado, sem dor de dente, porque você peca. Existe hoje, não é do tempo de Jesus não, tá? Mas a conversa é a mesma. Se você estudar um pouquinho de história da religião cristã, da fé cristã, você vai ver que essas coisas vão e voltam. Ao longo dos séculos isso vai e volta. A questão é, o que Jesus vem trazer aqui, ele vem falar de inclusão, ele vem falar de misericórdia, ele vem falar de graça. É para todos? É para todos. Como responde o teu coração? Como eu falei, Davi foi um homem que pecou barbaramente. Fez muita carne, fez muita coisa errada. Mas ele tinha no seu coração o desejo de agradar a Deus. Tinha no seu coração
o desejo de buscar a Deus, de fazer a coisa certa. Errou? Errou. Mas buscava pedir perdão a Deus. Ah, eu vou pecar? Infelizmente eu vou pecar. Até que Deus me chame para a glória, volta e meia, se não todo dia, eu vou cometer algum pecado. Ainda que seja o pecado da omissão. Agora, como está o teu coração? Com relação ao desejo de buscar a Deus, de colocar toda manhã, Senhor, está aqui o meu coração, eu não quero pecar. Me ajuda a não pecar. Me ajuda a não ficar cego. Ou chegar à noite, Senhor, pisei no tomate, me perdoa, me desculpe. Me ajuda amanhã a não pecar. Isso deve ser diário. Diariamente a gente tem que fazer essa reflexão, essa autocrítica, essa busca de perdão, essa busca de Senhor, me ajuda, me socorre. Porque quando você menos pensa, no mínimo você está pensando bobagem. Ou sou só eu? Isso acontece comigo? Eu achei que era com todo mundo, se só comigo, vamos consertar isso. Meus queridos, Jesus nos coloca e nos dá uma lição aqui, não sobre cura, porque o que escandalizou mais ainda os fariseus foi que ele não exercitou a medicina. Ele não pegou uma pomadinha, passou no sujeito lá para curar a mão dele. Ele falou, estende a sua mão. E a Bíblia diz que a mão dele foi curada. Simples assim. Pior, Jesus deu uma lição de moral, ensinou um monte, falou, você está errado, e não deu motivo para eles acusarem de alguma coisa. Porque ele não exerceu a medicina. Ele exerceu o poder de Deus. Por isso que ninguém fez nada contra Jesus. E Jesus muitas vezes ele cura, não só o físico. O físico, a gente dá muita importância para isso. Para Deus, não tem tanta importância. Ele está preocupado com o seu coração. Ele quer curar o seu coração. Você já se examinou? 2 Coríntios 11, quando fala sobre a ceia, antes da ceia diz o seguinte: cada um examine-se a si mesmo antes de participar da ceia. Cada um examine a si mesmo. Como está o teu coração? Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 16, diz que cada um é tentado pela sua própria concupiscência, pela sua própria cobiça, pelo seu próprio coração. Você sabe aquilo que te tenta? Você identifica isso? É importante para você colocar isso diante de Deus. Você não precisa vir confessar para o pastor, não precisa falar para ninguém. Se você sentir o desejo no coração, encontre um irmão de caminhada, um companheiro de caminhada e fale com ele, converse com ele. Tem uma frase que diz que uma tentação confessada, uma tentação compartilhada, não será um pecado que precisará ser confessado. Porque isso já ajuda. O falar ajuda. Examine a si mesmo. Examinemo-nos. Como é que está o meu coração? O que me faz pecar? O que me atrai? O que me atiça? Para quê? Para você colocar diante de Deus. Quando Deus olha para você, você está peladão, tá? Não tem nada. Deus enxerga você do jeito que você é. Inteirinho, inteirão. Olha para você e vê você do jeito que você vê o mundo. Não tem segredo para Ele. Ele olha para o teu coração. Dispõe o teu coração para fazer a vontade de Deus. Dispõe o teu coração, Senhor, eu não quero pecar, me ajuda. Eu não quero ser hipócrita, eu não quero ser legalista. Eu quero usar a misericórdia. Eu quero simplesmente cumprir o mandamento. Ama teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento. É o teu próximo com ti mesmo. Senhor, eu só quero fazer isso. Me ajuda a fazer isso. Só isso. Jesus cura, Ele traz cura para nós, em todas as áreas. Busca Ele. Busca Ele. Agora minha mãe costuma dizer o seguinte: tem gente que vai diante de Deus e fala, Senhor, eu estou aqui com o meu problema,
ora, coloca assim, na hora que fala amém, tá bom, está aqui meu problema, dá licença. E leva junto, não entrega, não deixa lá aos pés de Deus. Tem um probleminha de estimação. É igual um bicho de pé, você não quer tirar porque você fica coçando. Tem gente que gosta da coceirinha, tá? Eu não gosto não, mas tem gente que diz que gosta da coceirinha. Esquisito, né? Tudo bem. Aí fica aquele bichinho de estimação ali, para ficar coçando de vez em quando a ponta do dedão, né? Coisa horrorosa, né? Isso é coisa interior, viu? Coloca isso diante de Deus também. Coloca tudo isso diante de Deus. Dispõe o teu coração. Fala, Senhor, me ensina a dispor o meu coração. Ah, está difícil, eu não sei fazer isso. Ele para Deus te ensinar, ele te ensina também. Amém? Vamos orar?